A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 1 e versículo de número 16, que diz assim: Com isto o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria e inteligência, sobre que o rei lhes fazia perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui, irmãos, nós vemos Daniel, Ananias, Misael e Azarias sendo honrados. Honrados por quê? Porque eles, primeiramente, irmãos, resolveram não se contaminar. Eles primeiramente resolveram se resguardar dos alimentos que estavam ali em Babilônia. Alimentos que para eles eram impuros, alimentos oferecidos a deuses. E eles resolveram durante 3 anos só comer legumes e beber água. A gente sabe que não é fácil. Hoje em dia, no mundo em que vivemos, a gente dizer que não às finas iguarias, a gente dizer que não aos desejos pecaminosos e mundanos não é fácil. Por quê? Porque a nossa carne, ela vai gritar pelo pecado. Por quê? Porque a nossa carne, ela tem um certo declínio para o pecado. Mas nós sabemos que Daniel, Ananias, Misael e Azarias não resolveram alimentar a carne como a carne queria ser alimentada. E tem momentos que a gente precisa renunciar. E eu não estou falando aqui somente de alimentos. Ah, não, só vai comer legumes e beber água, não. Eu estou falando aqui sobre a renúncia. Uma renúncia que ela é feita diariamente e é uma renúncia de uma série de coisas que hoje nós temos que fazer. Muitas vezes uma renúncia de uma rede social, muitas vezes uma renúncia de um lugar que Deus não nos quer, de um ambiente que Deus não quer pra gente, de uma aliança que Deus não quer na nossa vida. Nós precisamos renunciar. E todas as vezes, irmãos, que a gente renuncia, o Senhor faz o sobrenatural acontecer. E eu quero lhe dizer da parte de Deus, renuncie o que preciso for. Eu não sei o que Deus tem tocado ao seu coração para que você deixe para trás, para que você venha assim viver os propósitos dele, porque para viver os propósitos de Deus não é fácil. Para ver os desígnios de Deus, nós precisamos deixar a nossa própria vontade, o nosso próprio eu, o nosso próprio querer para fazer a vontade de Deus. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, os resultados, eles vêm. Quando você deixa tudo, quando você renuncia o que preciso for para viver a vontade de Deus, Deus traz resultados espetaculares para a sua vida. Deus traz resultados grandiosos para a sua história. E a palavra que eu vejo é resultado. Xarabacantarasto. O meu Deus diz assim para a tua vida: eu quero trazer resultados maiores. Eu quero fazer coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Arasto cantaraia. Mas eu digo para você que é necessário haver renúncia. Declare comigo: eu vou renunciar o que preciso for, porque o meu Deus tem coisas grandes para fazer na minha vida. Eu vou renunciar o que preciso for, porque o meu Deus tem coisas grandes para fazer na minha vida. Você vai observar que tanto Daniel quanto Ananias, Misael e Azarias receberam do Senhor conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Eles receberam, irmãos, inteligência 10 vezes mais do que os encantadores e magos que estavam ali diante de Nabucodonosor. E a Bíblia diz que a Daniel, o Senhor deu a ele inteligência de todas as visões e sonhos. Você vai olhar que quem resolveu não se contaminar primeiramente, quem foi o cabeça, quem foi o líder dessa ideia foi Daniel. Daniel resolveu não se contaminar e os amigos dele ali fecharam juntamente com ele. Ajudaram a ele e ali todos resolveram juntamente com Daniel, mas a ideia foi de Daniel. E o Senhor, ele deu a mais a Daniel. Quanto mais você renuncia, mais Deus lhe entrega.
Porque a Bíblia diz, irmãos, que quanto mais é dado, mais é cobrado. Muitas vezes a gente vê Deus usando pessoas, Deus fazendo o sobrenatural acontecer, e isso é bonito. Mas uma renúncia é preciso ter. É necessário vivermos uma renúncia diária. Rabacantarás tu canta. E o Senhor está chamando pessoas aqui a renunciarem diariamente. Irmã, tem algo que Deus tem me tocado para eu renunciar, mas eu tava pensando, será que não é coisa da minha cabeça? E Deus está dizendo, não, eu estou te confirmando. Eu estou te confirmando que é necessário haver renúncia porque eu quero fazer coisa grande na tua vida. Eu quero que haja manifestação de coisas grandes na sua história. Você vai ver que todas as vezes que Deus ele estava para manifestar algo grande, as pessoas elas faziam algo na Bíblia sempre para agradar o coração de Deus. Como no caso da rainha Esté, de Mardoqueu e o povo judeu, eles jejuaram antes da rainha Esté entrar na presença do rei Assuero. Por que eles jejuaram? Porque eles estavam ali se humilhando diante do Senhor para que Deus trouxesse resposta. Então, tem respostas que só vêm mediante a humilhação, não adianta. A gente precisa se humilhar. Irmãos, pode olhar, que é automático. Quando você começa a colocar sua vida no altar, quando você começa a jejuar, quando você começa a buscar, a ler Bíblia, a orar, a renunciar à sua própria vontade, o seu próprio eu, para viver os planos de Deus, o acréscimo vem na sua vida. Porque assim, a palavra do Senhor é clara ao dizer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas o Senhor acrescenta, e Ele acrescenta mesmo. Rabacantarás, tu cantarabacanta. E o Senhor está dizendo para você, se você renunciar, o acréscimo será grande. Se você renunciar, vai ser coisas que vão acontecer na sua história que nem você, humanamente falando, vai conseguir explicar. Vai ter gente que vai dizer assim, me dê a receita, como é que isso aconteceu tão rápido na tua vida? E você vai lembrar, não foi rápido, eu tive que renunciar. Daniel, Ananias, Misael e Azarias passaram 3 anos comendo legumes e bebendo água. Você acha que foi fácil? Vendo todos os outros comendo ali comendo as finas iguarias, as comidas boas, os melhores vinhos, porque eles comiam as finas iguarias da mesa do rei, irmãos. Não era qualquer comida que Daniel e seus amigos estavam renunciando. E muitas vezes a gente tem que renunciar a coisas que a nossa carne quer, porque é claro que a nossa carne quer a melhor comida. É claro que a nossa carne, ela quer se encher, sabe, irmãos, daquilo que ela acha que é bom para ela. A carne não vai querer comer legumes e frutas quando tem um pernil assado, quando tem uma lasanha, quando tem algo que você sabe que a sua carne gosta. Mas aqui a gente observa que esses homens resolveram não fazer a vontade da carne. E é isso que Deus lhe chama a fazer. Não faça a vontade da carne, mas faça aquilo que Deus tem para você. Renuncie aquilo que você precisa renunciar. Abra mão. Abra mão porque você vai ver Deus te honrando. Mediante, irmãos, a gente vai ver aqui eles renunciando a essa renúncia. A gente observa que o Senhor fez coisas grandes na vida de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles foram prósperos na província de Babilônia. Daniel se tornou grande dentro de Babilônia. Por quê? Porque renunciou. Eu me lembro também da história de José. José também precisou renunciar. Quando a mulher de Potifar, ela vai ali até ele querendo se deitar com José, porque está escrito na palavra que ela queria mesmo ficar com José. A Bíblia diz que José fez o quê? Fugiu. José não ficou, ele renunciou. Ele renunciou sua própria vontade, seu próprio desejo como homem. A mulher de Potifar, com certeza, era uma mulher muito bonita. Ela não era qualquer mulher, era uma mulher muito bem cuidada, porque as egípcias eram mulheres bem cuidadas. E principalmente a mulher de um homem que era poderoso, entre aspas, mas era grande também, dentro do Egito. Ele era um comandante. Então a gente observa, irmãos, que o nosso Deus, quando ele vê a renúncia, ele honra. E depois você vê o resultado de José. José se tornou o quê? Governador. Assim como Daniel também. A gente vê eles sendo honrados porque renunciaram. Declare comigo, meu Deus tem coisas grandes para fazer na minha vida, por isso eu vou renunciar. O meu Deus tem coisas grandes para fazer na minha vida, por isso eu vou renunciar. Diga não à sua carne, aos seus desejos, porque a sua vontade passa, meu irmão e minha irmã, mas a vontade de Deus prevalece. E eu vou lhe dizer algo da parte de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é a melhor para a sua vida. Irmãos, eu nunca vi Deus falar pra gente fazer algo que momentaneamente nos dói, porque muitas vezes quando Deus manda a gente fazer algumas coisas, não é aquilo que a gente quer fazer. E quando não é aquilo que a gente quer fazer, vai fazer o quê? Vai doer, vai incomodar, a gente não vai querer fazer. Mas quando a gente obedece, mesmo sem querer, Deus nos honra. Eu nunca vi pessoas honrarem a Deus para não serem honradas.
Eu nunca vi pessoas abrirem mão, dizer assim, eu abri mão disso aqui por Deus e hoje eu tô aqui vivendo ao léu de qualquer jeito. Não, irmãos. Não existe isso, sabe por quê? Porque Deus honra. Deus honra aqueles que honram o nome dele. Deus honra aqueles que honram a ele. Esses rapazes estavam honrando a Deus dentro da província de Babilônia. Pediram ali para não se contaminar com as finas iguarias do rei. A gente não quer comer isso aqui. A gente prefere renunciar. E onde há renúncia, meu irmão e minha irmã, onde há santificação, onde há busca, o Senhor honra. E é isso que Deus diz para você através dessa palavra. Eu tenho honra para lhe entregar. Eu tenho bênção, xarabacantarasto cantaraia, para entregar para você. Eu tenho sobrenatural para fazer na sua vida, coisas impossíveis, que humanamente falando, aleluia, é impossível, mas Deus vai fazer. Humanamente falando, muita gente vai dizer assim, eu não sei como é que você conseguiu, porque não tinha como, porque fulana tentou, ciclano tentou, e você vai lembrar, foi o meu Deus. Só Deus poderia dar sabedoria e conhecimento. Só Deus poderia mostrar as interpretações de sonhos e de visões, como ele fez com Daniel. E tem coisas na nossa vida, irmãos, que o dinheiro não compra, não adianta, somente a renúncia pode dar. O dinheiro pode comprar muitas coisas nessa terra. Pode comprar título, pode comprar nome, pode comprar cargo, pode comprar o que quiser. Mas não compra unção, não compra presença, não compra sabedoria e conhecimento que vem do alto. E é isso que Deus quer entregar para você. O que Deus quer entregar para você, o dinheiro não compra. E é por isso que você tem que renunciar. É por isso que você precisa abrir mão de algumas coisas. Irmã, você teve que abrir mão de algumas coisas? Muitas. Você não tem noção de quantas coisas eu precisei abrir mão. E ainda preciso até o dia de hoje. Diariamente eu observo que é uma renúncia diária na minha vida. Porém, eu vejo que o Senhor, ele trabalha pela misericórdia. Porque onde há, irmãos, obediência, Deus trabalha. Declare comigo, eu vou obedecer porque eu quero ver Deus mudando a minha vida. Eu vou obedecer porque eu quero ver Deus mudando a minha vida. Deus quer renúncia. Deus quer que você abra mão de algumas coisas. E se você abrir, minha irmã, você pode ter certeza que o resultado vai ser grandioso. O resultado vai ser extraordinário. Irmã, é dolorido momentaneamente? É. Você já chorou pelas coisas que Deus já lhe pediu para fazer e você não queria fazer? Claro. Já chorei, minha alma já gemeu. Eu dizia, Senhor, mas eu não quero assim. E Deus dizia, mas tem que ser assim. Para ser do meu jeito, tem que ser assim. E eu fui obedecendo, e cada dia que passa, a gente vai obedecendo mais, porque a gente vai observando que a renúncia ela é diária. Mas abra mão do que preciso for. Talvez os seus sonhos, como eu já abri, dos meus projetos, que eram meus e não são meus, mas são de Deus. A gente abre mão daquilo que a gente sonha para viver os sonhos de Deus. E quando a gente faz isso, Deus nos honra. José se tornou governador do Egito porque ele viveu os sonhos de Deus. Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram grandes dentro da província da Babilônia. Por quê? Porque eles viveram os propósitos de Deus. Deus disse para a terra onde vocês vão. Vocês precisam orar pela terra para que ela tenha paz. Para que ela venha prosperar, porque vocês habitam nela. Então, foi isso que Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam fazendo. Eles não poderiam amaldiçoar a Babilônia porque eles ficariam ali por um tempo. Era cativeiro, o povo precisava passar. Depois dos 70 anos, Deus atentaria para o seu povo. Mas enquanto isso, o povo precisava orar por Babilônia, para que Babilônia fosse abençoada. Por quê? Porque o povo de Deus estava morando ali dentro. E foi isso que eles fizeram. Eles fizeram a parte deles. E levaram bênçãos para dentro da Babilônia. Porque onde a gente está, a gente leva bênção. Aonde a gente está, as pessoas têm que ver a diferença. Declare comigo, Deus me chamou para fazer a diferença e Ele vai me ajudar a fazer a diferença. Deus me chamou para fazer a diferença e Ele vai me ajudar a fazer a diferença. Não esqueça, renuncie o que preciso for, abra mão, que você vai ver Deus te honrando de uma maneira sobrenatural e surpreendente. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Irmãos, vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloca aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada por nos mostrar, Pai, que a renúncia vale sim a pena, Pai, que nós precisamos renunciar dia após dia para vivermos os teus planos, para vivermos os teus projetos, aquilo que o Senhor, meu Pai amado, proporcionou e preparou para nossa vida. Rabacantarastu cantaraia. É algo maior, meu Deus, é algo melhor, e eu sei, meu Pai, que nós vamos viver os teus propósitos de maneira surpreendente e sobrenatural, porque nós vamos renunciar
Pai, que meu irmão e minha irmã não tenha medo de fazer o que o Senhor está mandando, porque o Senhor é Deus que quando manda garante. As ordens do Senhor, Pai amado, são ordens realmente diferentes, mas o Senhor, meu Deus amado, é o Deus que se responsabiliza. O Senhor tem responsabilidade com aqueles que se entregam a Ti, Pai, e os Teus filhos se entregaram ao Senhor, meu Deus amado, e eu te peço, cumpre a Tua palavra, os Teus desígnios, Pai amado, o Teu querer e a Tua vontade na vida deles, pois a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e se eles forem, meu Deus amado, pessoas obedientes, eles vão ver as bênçãos do Senhor, como Daniel, Ananias, Misael, Azarias, como José e como muitos outros na palavra do Senhor que renunciaram para viver os propósitos do Senhor. Pai, obrigada por esta palavra. Eu te peço que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, toma cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, meu Deus, e eu te agradeço crendo na nossa vitória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus é Deus de mistério, Deus é Deus de revelação, Deus é Deus do profundo. E Ele diz para você, se você renunciar, eu vou mudar a sua história por completo. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.